Na edição de hoje do quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre uma doença psicológica que afeta vários trabalhadores que exercem profissões de risco. Após passar por uma situação de grande estresse emocional, alguns profissionais podem ficar com traumas e precisar de ajuda para superar o problema. É o transtorno do estresse pós-traumático. Confira na reportagem o que é esse transtorno e como evitá-lo. Imagens impressionantes de profissões de risco. Esses trabalhadores passam por situações de elevado estresse, situações complicadas que envolvem vidas. Muita gente se esquece que esses profissionais não são super-heróis e podem se abalar, em alguns casos. Algumas dessas situações, o que fica é um trauma, que pode desenvolver o chamado transtorno de estresse pós-traumático. Pessoas que possuem essa doença costumam se isolar emocionalmente e ficam incapacitadas para cumprir tarefas que lembrem direta ou indiretamente um episódio que marcou a vida delas. Nossa, rua segundo sexto, quadra Rua das Paineiras. A equipe do Major Miquelo foi chamada para uma ocorrência de disparo de arma de fogo em uma embaixada em Brasília. Quando chegou lá, o policial que estava a serviço dentro do local não respondia. A equipe conseguiu entrar e rendeu um menor de idade que tinha baleado o policial, que morreu dentro da casa. Aí quando eu entrei no primeiro quarto, aí estava o policial caído no chão. Eu falei pro policial, você tá bem? Tá tudo certo? O que foi? Aí ele virava para mim e só falava assim, não deixa eu morrer, tenente, não deixa eu morrer. E aí ele parou o olhar quando eu percebi que ele tinha falecido. Essa experiência deixou uma marca no Major. Miquelo ficou em tratamento durante 1 ano e afastado das atividades mais estressantes por 3 meses. A instituição ofereceu todo o apoio e especialistas para o tratamento. No dia que eu ficar frio, que isso não vai acontecer, se Deus quiser, eu saio da polícia, porque aí eu tô doente. Mas assim, são situações que o policial passa no dia a dia. Tanto é que a nossa profissão é considerada das mais estressantes do mundo, né? E é o policial militar, que é ele que está na rua, ele que está combatendo, vendo isso diariamente. Então os policiais sofrem muito. Então por isso a gente tem um centro de assistência social hoje na polícia, que chama CASO. E aí a gente, quando a gente se sente isso, alguém detecta, a gente envia esse policial para esse local para tratamento. Existe uma explicação médica para toda essa experiência do policial militar. Ele passou por um transtorno de estresse pós-traumático. A doença é uma condição causada por uma situação de grande violência ou que implica risco de morte para a própria pessoa ou para terceiros. E isso acaba voltando à mente das pessoas em determinadas situações. A partir dessas memórias, a pessoa fica incapacitada, tem crises de ansiedade, é como se voltasse àquele momento de tensão, com a mesma dor e sofrimento, o que pode causar alterações neurofisiológicas e mentais. A recomendação é buscar cuidado, né? Buscar tratamento. É fundamental no processo terapêutico que o sujeito seja cuidado por um psicólogo que faça uma boa psicoterapia voltada para enfrentamento dessas situações de conflito, né? A terapia tem o papel fundamental de ressignificar a vivência de sofrimento e ressignificar aquela experiência, indicando, legitimando as reações afetivas negativas diante de um estressor grave, mas também entendendo que aquilo não é definitivo para a vida do sujeito, que há recursos, na verdade, para ultrapassar aquela experiência e entender que ela, apesar de ruim, pode trazer competências favoráveis para o sujeito. A doença, se não tratada, pode acabar causando mais problemas como dores musculares, dores de cabeça, fobias, transtorno, pânico, alta de pressão arterial, dentre outros. Em alguns casos, a depender da gravidade, pode ser necessária a associação de um recurso medicamentoso. Nesse caso, um psiquiatra vai ser necessário para que ele possa fazer o acompanhamento e o trabalho conjunto com o psicólogo. A princípio, o transtorno pode atingir diferentes profissões, mas são mais comuns naquelas que têm contato diretamente com a violência e com a morte, como, por exemplo, policiais, bombeiros, médicos profissionais da saúde, agentes penitenciários e até professores.
O médico ressalta que o transtorno costuma atingir indivíduos que têm uma sensibilidade maior do ponto de vista do enfrentamento de situações difíceis. É aquele sujeito, na verdade, que ao longo da vida sempre teve dificuldades para lidar com os conflitos. A gente trabalha desde criança nessas competências para lidar com os conflitos e desde pequeno, na verdade, quando acontecem algumas situações, é preciso preparar o sujeito. Vou dar um exemplo muito clássico, por exemplo, da criança que tem que lidar com a morte de alguém próximo, né? Ajudar a criança a elaborar o luto do falecimento de um ente querido pode ajudá-la no futuro a encarar situações conflitivas como vivências de violência, por exemplo, como um assalto, como o estupro. E para superar a doença é importante buscar o apoio de amigos, família e entes queridos. Quem já passou pelo transtorno de estresse pós-traumático sabe que não é nada fácil. Eu, como ser humano, por trás dessa farda aqui, eu sou um ser humano. Então, lógico que fica, não tem como esse trauma sair, não tem como, assim, mas tem como você superar. Mas esquecer, não, muito difícil.